Este será então o primeiro vídeo para falar de transferências. O mercado está aberto, o mercado de verão. Já temos algumas saídas do nosso campeonato português. Transferências para a temporada 22-23. Vou dar a minha opinião muito mais ligado à componente desportiva, até porque faz parte da minha formação enquanto treinador de futebol e alguma experiência no ramo do scouting, e aviso já que gestão financeira não é o meu forte, portanto eu não sei como é que estão as contas dos clubes, conta corrente, o dinheiro que entra serve para quê? Para aumentar a qualidade e quantidade do plantel, serve para tapar buracos financeiros, não sei. As vendas estão aí, algumas transferências pela cláusula de rescisão. O caso do Vitinha, que ainda não foi apresentado no Paris Saint-Germain, mas fala-se que o clube francês veio ao Dragão buscar uma pérola da formação. O caso do Benfica também, com a saída de Darwin Núñez, agora a confirmar a saída de Cebolinha, entrada de Neres, o extremo, e também o Fábio Vieira, que acaba por sair para o Arsenal, e muitas notícias ligadas à equipa do Sporting, com a possível saída de Palhinha para o futebol inglês, e fala-se também de Mateus Nunes. Rumores nada confirmado, mas acredito que dentro destes rumores alguns jogadores já estão praticamente certos fora do nosso país. E vou começar por aí, fazer a ponte do nosso país. Nós somos um país muito pequeno, somos um país pobre em relação aos restantes países europeus, e estamos a falar de futebol. E então é sinónimo que nós somos um país exportador, ou seja, nós acabamos por importar alguns jogadores a baixo custo para depois exportar lá para fora. E noutro campo, os clubes portugueses têm que trabalhar a formação, porque em termos de despesas são bem menores, e têm a identidade do clube, e um dia mais tarde serão vendidos. O que eu acho é que em Portugal os jogadores estão a sair demasiadamente cedo lá para fora. Eu sei que a questão financeira é muito importante e o dinheiro move-se pelo nosso mundo e faz com que as pessoas acabam por seguir o caminho, no entanto, mais fácil em termos de dinheiro, e depois, desafiando novos objetivos, poderão crescer e ganhando então muito mais dinheiro do que aquilo que se ganha em Portugal. Não falando também nos impostos, não é? Aquilo que se ganha, por exemplo, em Inglaterra é muito maior do que em Portugal, e mesmo assim os impostos lá fora, em Inglaterra, parece que facilitam em relação à realidade portuguesa. E vamos falar então dos jogadores. Não vou discutir aqui, claro, se o jogador foi bem vendido, se foi mal vendido, porque a cláusula estava muito baixa. Eu também não sou um expert dessa matéria, não sou nenhum gestor financeiro para estar aqui também a falar sobre contratos, cláusulas, prémios, comissões de agenciamento, apesar que eu estou bem metido no assunto, mas não é isso que me traz aqui, e falar um pouco da vertente desportiva. Ora bem, começando pelo Porto, acho que é o caso mais falado, mais grave, que é o que os adeptos depois classificam dado ao volume de comentários que criam principalmente nas redes sociais. O Futebol Clube do Porto que perde Fábio Vieira, né? Fábio Vieira não era aquele jogador titularíssimo, o Fábio estava à procura da sustentabilidade na equipa de Sérgio Conceição, mas claramente que o Fábio, jogador da formação, jogador dos sub-21, o jogador que estava a entrar e a ter alguns jogos a titular na equipa de Sérgio Conceição, acaba por sair. E é um jogador diferenciado, é um jogador que no último terço tem uma capacidade de decisão que poucos jogadores do Futebol Clube do Porto têm. É um jogador muito detalhado tecnicamente e que procura o espaço entre linhas como ninguém. E depois, como disse, na decisão e algumas situações de concretização, é claramente um jogador muito acima da média. É também um jovem jogador oriundo da formação do Futebol Clube do Porto, que tem uma margem de progressão enorme, e acredito que com mais tempo no Futebol Clube do Porto, o Fábio poderia aumentar o seu grau de maturação e que depois, mais tarde, estivesse preparado para lá para fora, para o estrangeiro.
Não vejo no Porto um jogador com características idênticas ao Fábio e que poderia dar ao Sérgio Conceição na próxima temporada, se ficar, o Mister, poderia dar o mesmo jogo que Fábio traz. O Vitinha acaba por ser pior a situação, começa por ser idêntica, até porque também é um jogador da formação, é um jogador com uma margem de progressão enorme, é um jogador tecnicamente muito acima da média, mas acaba por ser pior porquê? Porque o Vitinha encontrou a sustentabilidade no Futebol Clube do Porto. Era um jogador já muito importante para Sérgio Conceição, enquanto o Fábio Vieira desenvolvia o seu jogo próximo do último terço, o Vitinha desenvolvia o jogo no seu primeiro terço, fazer a ligação para a zona intermédia e ajudava o processo da primeira fase de construção com outro futebol que até à data, até à entrada do Vitinha, o Futebol Clube do Porto não tinha esse jogo. Agrava-se porque Vitinha já estava integrado na Seleção A de Portugal e mais recentemente na Liga das Nações jogou a titular. Portanto, é um jogador já com valor de mercado, parece-me, apesar das posições serem diferentes, o Vitinha, em termos daquilo que estava a fazer no Porto, encontrando a sustentabilidade, estar já na equipa A, acho que era uma pedra importantíssima para o jogo, o modelo de jogo de Sérgio Conceição. Não está confirmado, mas parece-me que Vitinha vai para o Paris Saint-Germain. E neste caso, enquanto o Fábio parece-me que não tem um substituto, já o Futebol Clube do Porto no miolo, no corredor central, Eustáquio, nós não sabemos, Eustáquio poderá ser o homem que vai preencher o lugar de Vitinha, ou indo ao mercado, ou apostando novamente em Sérgio Oliveira. Não parece, mas pode acontecer isso. Mas o que é certo é que o Vitinha, a confirmar, sai, e acho que para o Porto é uma situação dramática naquilo que é o modelo de jogo de Sérgio Conceição. O Futebol Clube do Porto, em termos de rumores, há 3 jogadores, um deles pode sair. Estamos a falar de Taremi, Evanilson e Diogo Costa. Não sei como é que está em termos de administração do Futebol Clube do Porto e daquilo que querem fazer para o futuro, mas estarei aqui também para comentar sobre a situação do Porto. Passando para o Benfica, eu acho que o Benfica fez uma venda de Darwin Núñez e naquilo que foram as 2 épocas desportivas a viver quase um caos internamente, o miúdo, o irreverente, o selvagem, o imprevisível Darwin Núñez, quase a fazer tudo por intuição, não é? Individualmente, acaba por se valorizar, não é? Teve também boas prestações na Liga dos Campeões. É um jogador que, a meu entender, ainda estava num processo de evolução para atingir graus de maturação preparado e próprio para sair lá para fora, mas o que é certo é que negócio foi feito, Darwin Núñez foi para o Liverpool e o Benfica, da forma de jogar de Roger Schmidt, que eu não sei se ele vai mudar qualquer coisa, mas o tal 4-2-3-1 muitas vezes joga com 2 avançados. Eu acho que o Darwin Núñez poderia ser uma grande mais-valia para o treinador alemão do Benfica, mas com esta saída eu acho que o Benfica tem condições de tentar substituir o Darwin, não só com jogadores oriundos da formação, como também indo ao mercado para colmatar esta saída do Darwin Núñez. Darwin que sai numa altura em que o Benfica coletivamente não existiu, nestas 2 últimas temporadas internamente, salvo rara exceção daquilo que o Benfica fez na Liga dos Campeões em termos de resultados, acaba por ser muito positivo, não só desportivamente como financeiramente, mas a saída do Darwin tem o tal encaixe financeiro, mas acho que na parte mais ofensiva o Benfica acaba por resolver essas questões. E resolveu, por exemplo, no caso de Cebolinha. Cebolinha, que teve cá 2 anos, não podemos dizer que não teve falta de oportunidades. Cebolinha foi o jogador que teve mais oportunidades na equipa do Benfica, mas nunca mostrou aquilo que fez com que o Benfica o contratasse. Ou seja, o Cebolinha nunca se impôs nesta equipa do Benfica, sendo uma grande mais-valia no jogo de corredores. Cebolinha encontra a sua felicidade, volta ao Brasil, vai para o Flamengo, e o Benfica foi contratar o Neres. Neres, que é um extremo que teve uma grande notoriedade no Ajax, é um extremo que foi para o Shakhtar, mas na Ucrânia vive-se então a tal guerra
que toda a gente quer que acabe e que toda a gente gostava que nunca tivesse acontecido. E Neres tem então uma nova oportunidade na Europa para jogar e parece-me que vem para o Benfica. Um extremo muito imprevisível, rebelde, um extremo que gosta muito de situações de 1 para 1, rápido, acelera muito o jogo, e é um jogador que joga preferencialmente do lado direito para trazer o jogo para dentro, mas que também pode jogar no lado esquerdo. Aí é uma troca por troca, portanto acho que o Benfica, na minha opinião, sai em vantagem, tendo em vista aquilo que vimos de Cebolinha e aquilo que ainda não vimos de Neres e que o extremo poderá aproveitar e mostrar todo o seu valor. Em relação ao Benfica, também muitas notícias andam a circular. O Benfica está cheio de jogadores excedentários, tem que tratar do passe de cada um deles numa eventualidade de serem ou dispensados, rescisão amigável, empréstimos ou vendas, e até final do mercado, até final do fecho do mercado de transferências, certamente iremos falar de mais jogadores por parte do Benfica. Sobre o Sporting, acho que Morita não foi confirmado, mas já lá está, portanto o site 00 já dá a Morita como jogador do Sporting. Sporting que, ao perder Sarabia, pode perder Palhinha para o futebol inglês, e fala-se em Mateus Nunes. O Sporting a ficar no meio campo com o Ugarte, com o Bragança, e parece-me que Bragança ou poderá ser emprestado para ter mais minutos, ou até mesmo poderá ser vendido. E o Sporting com algumas limitações, ficando o Ugarte, Morita, com a possível saída de Palhinha e de Mateus Nunes, o Sporting certamente terá que ir ao mercado novamente. E na frente de ataque fala-se muito em Trincão. Até agora não parece que Trincão tenha também o seu futuro assegurado, portanto vamos ter que esperar também. Acho que Ruben Amorim e Sérgio Conceição não estão muito contentes com estas notícias e com estas confirmações, enquanto o Benfica está a preparar a sua reconstrução para a nova temporada. Portanto, em termos desportivamente, acho que dei a minha opinião. Financeiramente não vou falar, eu deixo isso para as pessoas nas redes sociais que têm cursos de gestores financeiros e que têm sempre as suas opiniões, que eu respeito. Não ligo muito e continuo a fazer o meu caminho. Acho que o jogador em Portugal fica pouco tempo, a necessidade de vender é muita, o trabalho que se faz na formação é bom em Portugal, tenta-se capitalizar o rendimento do jogador da formação em Portugal. O que eu acho é que o processo fica sempre a meio, porque no fundo o dinheiro é mais importante do que o sucesso desportivo. E em Portugal existe muito esse pensamento que sem dinheiro não consegues competir, e eu acho que isso, analisando o contexto, porque cada situação tem um contexto, isso pode sair errado. E acho que os clubes têm que preparar-se de outra forma para não deixar sair tão cedo os seus jogadores oriundos da formação. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de me seguir na minha rede social. Na descrição estão todas as minhas redes, e eu quero saber mesmo a vossa opinião aí na caixa de comentários. Mas não me venham que o negócio foi bom, o negócio foi mau, porque a cláusula era mais baixa. Não, apenas deem a vossa opinião desportivamente. Como é que o Porto pode colmatar as saídas de Vitinha, de Fábio Vieira, o Benfica também com a saída do Darwin Núñez, o que é que vocês acham que se vai passar no Sporting, e pronto, e é isso. Vemo-nos num próximo vídeo, certamente será sobre transferências, entrada e saídas de jogadores, e não se esqueçam de dar aquele likezinho que ajuda ao engajamento do vídeo, e vemos num próximo videozinho aqui no canal Joga Simples.